Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos na cidade de Biel-Bienne, no NEC, Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho. Hoje, em particular, estudaremos o Novo Testamento sobre a óptica espírita. Um beijo no coração de cada uma, de cada um. Sintam-se envolvidos com todo carinho, gratidão daquele que amamos, Jesus Cristo. Bom, eu vou compartilhar a tela com vocês. Gente, eu gosto muito, sempre gostei muito de história, é algo que pertence ao meu ser. Então, não adianta seguirmos, continuarmos, se não sabemos da base. Estamos estudando o Evangelho de Marcos, que, na verdade, se chama João Marcos. E também, né, Jesus e a tradição dos anciãos se encontra em Mateus 15, de 1 a 20. Então, foi um episódio muito interessante, porque estão nos dois evangelhos. Então, geralmente, quando ocorrem uma passagem nos 3 ou nos 4 evangelhos, é porque isso realmente chamou a atenção desses que são considerados evangelistas. Por que evangelistas, gente? Foram eles que espalharam o Evangelho. Aham, muito bem. São 4 evangelhos, né? E nós estamos estudando Marcos. Quem pode me definir Marcos? Quem conhece Marcos? Marcos era um dos discípulos de Jesus? Não. Aham. Muito bem. Então, foi por isso que eu fui buscar lá no... Eu fui buscar para que possamos ter uma... Para que possamos ter ideia de quem foi Marcos. Na verdade, vamos fazer uma pequena revisão. Eu acho que a Selma vai estar craque nessa revisão. Não sei por quê. Começamos, vocês se lembram, com Gustavo Silveira, que ele explanou maravilhosamente sobre Jesus e a tradição dos anciões. Ele falou sobre como os fariseus eram apegados às leis, óbvio, mas em que sentido eles eram apegados às leis? Selma, você se lembra? Eles eram pegados nas tradições, né? Então, a tradição de lavar as mãos, né? Aquelas tradições antigas que eles permaneciam até na época de Jesus. Uhum. E foi porque eles ficaram muito, assim, assustados e, ao mesmo tempo, perplexos, porque os discípulos de Jesus estavam ceando, vamos dizer assim, não sei o quê, não sei a que horas. E quando eles sentaram na mesa, eles não lavaram as mãos. E isso, para eles, era algo impuro, contra essas leis, porque todo mundo tinha que estar limpinho. Mas aprendemos com Gustavo o quê, gente? Ele, na época, no dia da palestra dele, então ele explica que o fato de lavar as mãos, ela vinha desde a época de Moisés, né? Então, eles eram muito apegados àquilo, porque ele falou muito da purificação, né? Ele falava que aquilo era um ato de estar puro, né? Então, comer se lavar as mãos era uma impureza. É interessante porque nós estamos falando, estamos sempre voltando ao Velho Testamento, e foi por isso que é interessante que temos uma noção, nem que seja sutil, quando quando estávamos estudando o tripé do Espiritismo, vimos que ele foi um missionário. Então, foi um daqueles que tinham uma missão, trazendo... Por quê? Alguém se lembra? Bom, então tá, vamos ver então o que realmente importa é o que estamos sentindo e não a forma como supostamente acreditamos no que estamos se referindo aqui, a doutrina amorosa do Cristo.
Então, o que eles se apegavam às formas. Eu fui buscar para mim, vocês sabem que amo Paulo Estevão, e fui buscar alguma coisa sobre Marcos. Na verdade, ele se chamava João Marcos. Vejam, observem, atenção. Na internet, João Marcos é considerado primo de Barnabé. Não é certo, porque nós sabemos, segundo Paulo Estevão, que, ao contrário, Barnabé era tio de Marcos. Vamos ver o porquê. Alguém se lembra? Alguém se lembra dessa fase, dessa parte de Paulo Estevão? Não, eu não. Por isso que é importante, gente, porque eu peguei também um material católico, mas eu achei muito interessante. Eu acho que temos que pegar um pouco de cada coisa. Como nós já temos uma certa base, vamos entender. E quando houver necessidade, vamos também dizer, não, espera aí, isso está bom, mas nós sabemos que, Zélia, isso não é o certo. E isso eu fiz questão de trazer, porque veremos também uma falha nesse site que se chama Adoração, alguma coisa assim. Mas vamos lá em Paulo Estevão. Nós sabemos que Marcos foi aquele que expressou, que escreveu, entre aspas, os pensamentos de Simão Pedro. Isso nós ouvimos e também sabemos disso. Ou não. Algumas pessoas não sabem, porque o João Marcos não era o João evangelista, nem o Mateus, mas sim ele era um jovem, aliás, um adolescente. Olha que maravilha vamos encontrar em Paulo Estevão. Quem quer ler? A Selma lê. A Selma, quem é que está falando? A Selma. Ah, vamos lá. Foi Marcos que escreveu os pensamentos... Não, pode começar aqui, Selminha. Ah, tá. Conhecendo um pouco o futuro evangelista Marcos, João Marcos, Paulo e Estevão, segunda parte, capítulo 4, primeiros labores apostólicos. Então, vocês vão encontrar aí, viu, gente? Maria Marcos, mãe do futuro evangelista, a mãe de João Marcos, era uma discípula mais desassombradas e generosas. Reconhecendo as dificuldades dos irmãos de Jerusalém, não vacilara em colocar seus bens à disposição de todos os necessitados, nem hesitou em abrir as portas da sua casa. Eu fiz questão aqui, sabe, Selma, de colocar da sua casa, porque eu peguei apenas alguns episódios. Então, tem a continuação, abrir as portas de sua casa, da sua casa. Para que as reuniões evangélicas, em sua feição mais pura, não sofressem solução de continuidade. Parou. Então, aqui nós vimos que, nessa época, já começaram as perseguições dos cristãos. Claro que quem começou com tudo isso? Foi Saulo? Foi Saulo. Um deles, né? Hã? Foi Saulo, mas o primeiro, amando né? de Na quem? verdade, foi o primeiro que, quando começou, foi o Saulo que está em busca, tanto que ele assassinou o Estevão, né? Pardon? Sim, mas foi o Saulo, amando de quem? Porque ele era um mero servidor do Império Romano. Não foi amando de ninguém, da sua própria vontade, porque ele estava com raiva, porque a sua querida Abigail, sua futura esposa, noiva, se tornou cristã. E ele não admitia isso. Na verdade, foi isso, esse é o resumo. E ele, com o coração magoado, porque ele assassinou aquele ser que Abigail mais amava, seu irmão. E ele, desde que a conheceu, também tentou ir em busca do Estevão, que na verdade se chamava Gesiel. E foi ele, então ele queria, e ela falou assim: não, eu gostaria de me casar quando encontrasse o Gesiel.
E ele também ajudou, tentou encontrar Gesiel, que era o irmão de Abigail. Depois que ele mandou, que assassinou, entre as por pedradas, o Estevão foi assassinado por pedradas, ele recebeu um choque que justamente nessa hora apareceu Abigail com a irmã de Paulo, porque a irmã de Paulo falou que não era lógico deixar a jovem presenciando todo aquele assassinato. E Abigail também pediu que chegasse no final. Então, justamente no final, ficou quem? O espetáculo maior, que foi o primeiro apóstolo, vamos dizer apóstolo, porque o Estevão não fazia parte dos 12 apóstolos, mas era muito importante para a igreja primitiva da época. Então, ele foi o primeiro, entre aspas, mártir a ser assassinado. Então, foi a mão de quem? Dele mesmo. Porque ele revirou, ele sanciou, ele fez plebiscitos, ou fez leis para ir atrás, perseguir os cristãos da época. Certo? Então, não foi a mão de ninguém, foi pela sua vontade. Ok. Então, quem quiser identificar-se mais ou ler, porque realmente é lindo, irão entender ao ler Paulo e Estevão. Eu fui buscar também um mapa da época e vamos ver mais ou menos onde nos encontramos, porque falamos muito do Mar da Galileia, e aqui se encontra a Galileia, e se encontra dividida nas 12 ou nas 13, se eu não me engano, são 12 tribos, tá certo? E aqui está a Galileia. Bom, esse é o Mar da Galileia. Vamos lá. Então, também fui buscar aonde está situada a Etióquia de Pisídia. É muito importante essa Etióquia, não é Etiópia, de Pisídia, até eu faço confusão. Onde está a Etióquia de Pisídia? Na Turquia. Turquia é Turquia, atualmente. Eu também tenho aí que eu fui buscar o mapa atual, tá certo? Então, nós vemos aqui que João Maria Marcos não era uma pessoa pobre. Já começou daí. Notaram, né? Isso é muito importante para o futuro. Já sabemos mais ou menos onde fica a Antioquia da Pisídia. Essa foi a primeira viagem de Paulo. Certo? Há várias Antioquias, viu? Pronto. O que vai nos importar mais é essa aqui. Da Pisídia. Não se esqueçam, é muito importante. Porque ele passou por tudo. E aqui, esta cidadezinha também é muito importante para nós. Ok? Então, vamos lá. Selma, você parou aqui, não foi? Isso. Tá. Eu continuo? Por favor. Vamos ver. Alguém quer continuar? Silêncio, Selma. Então, é tu mesmo. Então, tá. Maria expôs ao irmão Barnabé o seu grande sonho. Queria dar o filho, ainda muito jovem, a Jesus. De há muito vinha preparando o menino para o apostolado. A organização cristã da cidade experimentava profundas alternativas. Só a paciência de Pedro conseguia manter a continuidade do ideal divino. Não seria melhor que João Marcos se transferisse para Antioquia, junto do tio? Observem aqui, junto de quem? Tio. Então, aqui encontramos. Vocês vão encontrar, repito, dizendo que Barnabé é primo de João Marcos. Não é certo. Vocês vão até ver posteriormente. Então, vocês, quando escutarem isso, digam que no livro Paulo e Estevão, segunda parte, capítulo 4, tem dizendo o quê? Tem dizendo o quê, gente? Tio, porque ele era tio. Isso tem muitos sites. Até alguns espíritas também fazem confusão, porque é normal, está escrito isso em sites de outras denominações religiosas. Por favor, Selma.
Barnabé não se opôs ao plano da irmã entusiasmada. Irmã? Não Sim. era mãe? Tá. Não, peraí. Maria João é irmã de Barnabé. Ah, Por isso que tá. é tio de João Ah, Marcos, é tá. filho Ah, tá dela. certo. Ok. Uhum, tá certo. O jovem, a seu turno, seguia as conversações, mostrando-se satisfeito. Chamado a opinar, Saulo percebeu que os irmãos deliberavam sem consultar o interessado. O rapaz acompanhava os projetos, sempre jovial e sorridente. Foi aí que o ex-doutor da lei, profundo conhecedor da alma humana, desviou a palavra, procurando interessá-lo mais diretamente. Por favor, isso aqui também é muito importante. Ele era jovem. Então, o que significa? Barnabé era um daqueles que ajudavam no caminho, ou seja, entre aspas, da igreja do caminho em Jerusalém. Uhum. Barnabé. Porque, na verdade, ele é de Chipre. Depois vamos ver, ele era muito querido, certo? Lá na Igreja do Caminho. Vemos aqui, então, que o jovem Marcos é praticamente adolescente, vocês vão ver. Não tem nada a ver quando se diz do Marcos, que vocês vão ver em muitos sites, dizendo que alguns sites dizem que Marcos ajudava os discípulos, ou seja, aqueles discípulos, eles ajudavam sim a Pedro, mas ele não fazia parte dos 12. Existe uma confusão muito grande, por isso que eu estou me detendo, porque é importante sabermos que o tio dele se chama Barnabé, irmão de Maria Marcos, cujo filho, o futuro evangelista, se chama João Marcos. Ele era um adolescente naquela época. Vamos lá? João disse bondosamente: Sentes, de fato, verdadeira vocação para o ministério? Sem dúvida, confirmou o adolescente, algo perturbado. Mas como defines teus propósitos? Tornou a perguntar o ex-rabino. Penso que o ministério de Jesus é uma glória, respondeu um tanto acanhado sob o exame daquele olhar ardente e inquiridor. Veja só, gente, um adolescente preparado pela mãe. Na verdade, o João Marcos, ele foi, desde pequeno, a mãe sonhava que João Marcos se tornasse um dos discípulos de Jesus. Ela amava essa doutrina, tinha condições. Quando os cristãos estavam sendo perseguidos, ela abriu a sua casa. E ali, quando Paulo, vamos dizer ainda, Saulo, chegou com Barnabé, encontrou um ambiente harmônico e de uma harmonia que nem na igreja de Jerusalém havia. Por quê? Porque Tiago tinha que, entre aspas, estar em harmonia com os judeus daquela época, com os sacerdotes. Então, tinham esses seres dentro da igreja do caminho em Jerusalém. E muitas coisas tinham se perdido na igreja de Jerusalém. Quando Saulo chegou lá na casa de Maria Marcos, ele encontrou no início, quando ele voltou do deserto e bateu na porta lá da igreja de Jerusalém. E quem atendeu? Sabe quem foi? Barnabé. Quando Pedro voltou do deserto e que foi visitar o seu pai, quem atendeu a porta com um sorriso foi Barnabé. Então, o Barnabé é muito importante para o Saulo, que futuramente será o Paulo. É bom que fique completamente
compreendido o significado de Barnabé na vida de Saulo, posteriormente Paulo. Então, vemos aqui o João Marcos adolescente, com aquela euforia de um adolescente. Vemos mais uma vez onde se encontra Antioquia da Psídia. Aqui é a primeira viagem de Paulo que eu estou mostrando. Observem que há aqui outra Antioquia que fica aqui, ó, nessa parte da Síria. Atualmente, tá? Selminha, você parou aqui, não foi? Ou já aqui, né, Sel? Deixa eu ver. Pensa o ministério aqui da Glória. Foi aqui. Foi aí que parou. Pronto. Porque aí. Não, eu não li isso. Não, parou Não. aqui. Você vai ler tá. aqui. Sim, tá. Ok. Saulo refletiu um instante e sentenciou: teus intuitos são louváveis, mas é preciso não esqueceres que a mínima expressão de glória mundana apenas chega após o serviço. Se assim acontece no mundo, que não será com trabalho para o reino do Cristo, mesmo porque na terra todas as glórias passam e a de Jesus é eterna. Pronto. O que ele quis dizer isso aqui, Selma? Porque estamos falando de um adolescente. Você tem um filho adolescente. 12 anos, não é isso? Eu não sei a idade de João Marcos na época, porque depois de 10 anos, vocês vão ver isso aqui, o que vai acontecer. Isso é no início. Eu não mostrei o final, porque eu queria apenas mostrar o Marcos adolescente, logo no seu início, no início de tudo. E vamos entender perfeitamente por que o Evangelho de Marcos é singelo, que mostram Jesus, entre aspas, herói. Gente, estamos falando de um adolescente. Esse adolescente, como foi educado por Maria, Marcos, tinha base. E ele que escreveu as reflexões de Simão Pedro. Então, ele pegou a sua forma de ver, de sentir e de encarar a doutrina como se fosse Jesus, um herói. Então, o que ele queria dizer aqui como glória, gente, para um adolescente? Pronto, Selminha, você é mãe de um adolescente. O que seria que o Marcos queria dizer? Ou vocês aí, vocês que são mães e pais, Marinete, o que era a doutrina cristã para Marcos nessa época? Eu creio, pelo que eu li, que ele foi preparado, como você falou, pela família dele. Ele já conhecia a doutrina, logicamente. Olha, né? o pai, a Maria Marcos era viúva, tá? Uhum. Então foi preparada pela mãe. E certamente ele vivia em contato com outros cristãos na época, né? Por conta da sabedoria da mãe dele, por conta das histórias contadas, né? Então, logo ele se sentiu pronto, né, e preparado para servir, visto que não era todo mundo que escrevia naquela época, né? E ele já escrevia, né? Então, ele estava pronto para o trabalho. Uhum. Mas ele fala da glória que Jesus é uma glória, que o ministério, o ministério de Jesus é uma glória, mas na cabecinha dele, como adolescente, o que ele pensava justamente dessa doutrina, uma glória. Aí o Paulo, e por que o Paulo falou assim? Aqui, ó. Acontece no mundo que não será com o trabalho. Não, aqui. Mesmo porque na terra todas as glórias passam, a de Jesus é eterna. Uhum. Ele falou essa glória que ele estava se referindo aqui. O que seria na cabecinha de um adolescente? Uma honra. Exatamente. Né? É uma honra seguir Jesus. É uma honra estar tentando autoconhecer-se. Mas será que ele estava preparado? Vamos lá? Uhum. O jovem. Quando eu acho que Paulo fala também antes, é por conta de que a
a adolescência, eles são muito influenciáveis, né? Aí o mundo puxa, né, a pessoa para as coisas do mundo. Então, para um trabalho como o dele, pelo convite que ele recebeu, foi realmente um desafiador, né? Mas ele já se sentia, né, honrado em servir. Isso é interessante nesse capítulo. Na verdade, você vai ver aqui quem era que estava mais assim ansiosa. Vamos lá, Selminha, você vai ver. Então, o jovem anotou a observação e, embora desconcertado pela profundez dos conceitos, acrescentou: sinto-me preparado para os labores do Evangelho. E, além disso, Olha, mamãe, as mamães. Uhum. Mamãe faz muito gosto que eu aprenda os melhores ensinamentos nesse sentido, a fim de tornar-me um pregador das verdades de Deus. parou, entendeu? Uhum. Então, nós vemos hoje, será que essa mãe, que é a mãe de João Marcos, não se parece com Selminha, com Marinete, com quantas mães? Sim. Quem é que queria que ele se tornasse um semeador? Uhum. A mãe dele. É a mãe dele. Uhum. Porque era um sonho, imagine, para ela, uma, entre aspas, uma glória. Uhum. Está servindo aquela doutrina que ela amava. Era o único ser que ela tinha, gente. Uhum. Ela tinha condições financeiras, ela abriu a casa, sua casa para todos aqueles que estavam necessitando. Ela trabalhava com amor, apesar de ser uma pessoa. Olha, observem que são poucas as mulheres que são citadas no Novo Testamento. Uhum. Somos completamente discriminadas até hoje. Sim. E olha que João, para que Maria Marques fosse citada, é porque foi muito forte essa personalidade feminina. Bom, então, gente, Marinete, o que você pensa disso como mãe? Ah, Célia, eu, como de falar uma coisa verdade, eu perco até as palavras, né? Porque já está explicando tudo, né? Mãe é mãe, né? Mãe é mãe, mas sabe, as mães às vezes têm assim, uns desejos que as suas filhas fazem isso, fazem aquilo, né? Não estou te vendo, Marinete. Tá me vendo? Não. Espera que eu vou ver onde está minha câmera aqui. Ah, tá aqui. E agora? Agora melhorou. Sim. Sabe, Zélia, a gente tem sempre aqueles desejos, minhas filhas, meus filhos vão ser isso, vão ser aquilo, não? Vão servir Jesus, ou vão, sabe, fazer, sabe, o que a mãe de Marcos desejou para ele, né? Quis dele. Mas, na verdade, às vezes a gente quer demais e a gente esquece, sabe, que as crianças, elas têm os próprios desejos delas. Tá? Muitas das vezes as mães passam por cima, mesmo que os filhos não queiram, as mães passam por cima, mas no futuro as crianças que sentem. Pois é, e isso é muito importante estarmos aqui estudando, porque sempre existiu, sempre existirá essa coisa da mãe. Quantas vezes eu escuto, você não pode entender porque você não é mãe. Aí eu olho, fico pensando, ulala, né? Então, ulala. Então, é relativo não entender como mãe, porque muitas são as mães que querem que seus filhos vivam as suas frustrações. Aquilo que elas ou eles, vamos dizer, mãe e pais, não puderam ter na vida, que não conseguiram. Ah, meus filhos vão ter isso. Ah, eu vou dar o melhor para os meus filhos. Mas é a vontade e o sonho dela, dele. Quantas vezes eu vejo isso na minha família? Eu quero um médico e uma médica na minha família. Olha, isso mexeu muito, muito com os meus sobrinhos, meu sobrinho, com a minha sobrinha. A minha sobrinha hoje está fazendo odontologia, está terminando odontologia. Um passou para 3 ou 4 faculdades, não conseguiu se identificar, está tentando fazer medicina porque era o sonho da sua mãe. Então, ser mãe é bem relativo, porque colocar no mundo é uma coisa, educar é outra.
Sempre pensei nisso, sempre analisei muito isso, sabe? Então, os pais que querem dar tudo do melhor para seus filhos e suas filhas, é louvável. Mas será o que estão dando? E os seus exemplos? Né? Porque o que realmente vai ficar marcado na cabecinha dessas crianças no futuro são os exemplos. É saber que amor também é dizer não. É também dizer assim, não, meu filho, minha filha, tem que ser feito dessa forma. Hoje em dia eu me assusto, porque as mães e os pais querem ser amigos, querem ser amigas dos filhos, das filhas, e não é bem por aí. Não é bem por aí. Eles têm que entenderem que há uma hierarquia, sim, que a mãe é mãe, sim. E é necessário que essas mães, nos tempos atuais, saibam se impor. Eu escuto cada coisa, não, eu sou amiga. Aí eu não sei até onde está essa mãe que quer ser amiga. É a mãe que não quer envelhecer? Ou é a mãe que está vendo a sua filha se tornar uma jovenzinha? Tem tantas questões psicológicas por trás de tudo isso. Tem tantas insatisfações que os pais e que as mães, se fossem sinceros consigo, muitos procurariam também um tratamento psicológico. Sabe? Bom, a Selma ficou aqui, não foi, Selma? Mas deixa eu completar essas coisas de mãe, porque eu gosto, né? Sou mãe e adoro ser mãe. Mas entre ser mãe e amigo, dá para ser os dois, sabe? Dá para você fazer as duas partes. Dá para você deixar o seu filho e os seus filhos, né? No meu caso, tenho 2, muito próximo de você, muito livre para se abrir, para falar, sabe? Coisa que falaria com um amigo. Vem e tem a liberdade de falar com a mãe. Então, eu tive uma mãe assim, que foi minha amiga, e que nunca deixou de ter o seu lugar na hierarquia de mãe, né? E assim é também com os meus filhos. Eles sabem até onde eles podem ir comigo, porque eu sou a mãe, né? Eu que tomo as decisões. Mas a gente tem o diálogo, eles têm voz dentro de casa, eles me chamam sempre para conversar, ficamos horas conversando. E isso é muito interessante. Então, veja, existem as mães que são negligentes, porque são pessoas negligentes, mas eu, como uma defensora da família, né, da boa família, eu acho que pai e mãe, eles fazem o que é melhor, eles tentam dar o seu melhor. Muitas vezes eles não sabem como agir, e aí erram, né? Os pais não são perfeitos, né? A gente erra, enfim, né? Somos seres humanos. Mas eu vou dizer sempre que é um dos pontos mais importantes na minha vida, e eu creio para os meus filhos também, é poder ter um pai e mãe amigo de verdade, sabe? Para mim, isso é essencial. E eu fico muito, muito feliz quando os meus filhos falam, mãe, vamos conversar? Ou simplesmente a conversa ocorre naturalmente. Né? Então, há essa possibilidade, né? Talvez algumas pessoas não consigam lidar assim. Eu sou grata, não a mim, mas a minha família, por conseguir trabalhar assim com os meus filhos. Porque você teve uma base, né, Selma? Exatamente. Você teve uma base. E hoje o que nós vemos não é bem por aí. É que os pais se preocupam mais em dar um material, muitas vezes, sabe? E eu vivo há 12 anos na Suíça, estou falando da realidade da Suíça. Sim. Daqui. Eu não vou me referir, eu não posso falar de outro país. Eu me refiro aqui, onde os pais realmente foram educados desde pequenininhos para terem uma carreira, onde as mães, sim, saem dos seus lares para trabalharem. Esta é a realidade da Suíça. Poucas são as mães que param para criarem seus filhos. A realidade da Suíça, as mães, ou seja, as mulheres desde pequenas são criadas para serem mães e profissionais. Mas no Brasil isso também ocorre. Eu estou falando da Suíça, eu não posso falar do Brasil. Quando eu falo assim, por quê? Assim, porque eu já estou muito. Eu não falo do Brasil, eu falo da minha atual realidade.
na minha atual realidade, eu não posso falar do Brasil. Então, aqui, o que nós vemos é a preocupação do pai, da mãe, dos filhos terem uma carreira, serem independentes. Tanto que você sabe, você tem uma filha de 15 anos, que quando começa aos 14 anos, eles têm que saber o que querem ser no futuro. É muito forte para eles. Uma adolescente de 14 anos terem que saber o que serão profissionalmente. É brabo isso para um adolescente de 14 anos. Eles têm que saber. Então, a realidade da Suíça é assim, é aqui. As mães, sim, são educadas desde berços, de uma forma independente. Os filhos têm a Schlüssel, chavezinha aqui, eles estão sozinhos, eles chegam em seus lares, quando vêm os seus pais nos fins de semana, quando tem a oportunidade de terem um diálogo, quando os pais ou como as mães não estiverem nos seus celulares, aí já é uma grande coisa, porque esta é a realidade daqui. A maior parte. Óbvio, porque agora está mudando tudo, graças à mistura com suíças casando com estrangeiros já há algumas décadas, e isso está mudando muito a Suíça. Estamos trazendo também a nossa cultura para o país. Existe também, com o passar do tempo, espero que não haja, quando há uma base, as crianças não se perdem. Alguns adolescentes se sentem perdidos, porque são criados em duas culturas. Marinete, você que tem essa experiência, estou mentindo? Não. Não é essa a realidade onde as tuas filhas que nasceram no país, que são alemãs, que sofrem isso? Essa é a realidade. As mães alemãs estão... O que acontece? Elas foram educadas para ficar em casa? Não. Essa é a nossa realidade aqui na Europa. Esse negócio de educação para ficar em casa, esses são nossos, não? Não? Porque, para te falar a verdade, que até para mim ter mais aqui, para mim poder... Para quando as crianças chegam da escola, ter o almoço pronto, tá uma casa limpa, alguma coisa, eu fico em casa, eu trabalho em casa, para mim poder ter um controle de tudo, sabe? Mas as alemãs, não. Uma vez, para te falar a verdade, uma vez uma alemã me ligou e falou que ela não tem o controle da filha dela do jeito que eu tenho sobre a minha. Aí eu perguntei, aí ela falou assim, eu não tenho tempo para isso, eu tenho que trabalhar. Tá vendo? Você está falando pura verdade. Né? É porque, assim, trazemos a nossa cultura, trazemos tudo isso, e quantas você foi educada de uma forma, eu fui educada de uma outra forma, a Selma foi educada de uma outra forma, todos aqueles que aqui se encontram têm uma educação completamente diferente. Então, os filhos receberão apenas o quê? Essas educações que receberam. Quando os filhos, as filhas, se caem na realidade assim, eu tenho que mudar alguma coisa. O que eu recebi na minha casa não foi bem aquilo que eu quero transmitir para os meus filhos e para as minhas filhas. Aí, quando tem essa conscientização, graças a Deus. Graças a Deus. Mas estamos falando de Europa, estamos falando de Suíça, e as crianças aqui são, sim, criadas desde que nascem para terem uma profissão. Uma mulher que fica em casa, como eu, como tudo, são completamente discriminadas. É mentira, Marinete? Existe uma discriminação. Existe. Porque para a mentalidade europeia, as mulheres têm que estarem trabalhando. Certo? Bom, vamos lá. Mas só para acrescentar que essa realidade também existe na minha vida. Eu também não fui criada para ficar dentro de casa. A minha mãe, apesar de tudo isso, ela também trabalhou fora. Eu trabalhei fora, mas ainda assim não justifica o abandono do filho, né? Então, a gente dá um jeito, né, de conciliar as coisas. As minhas irmãs, eu ainda consegui conciliar os meus horários, então para mim foi mais tranquilo, mas as minhas irmãs todas trabalharam e trabalham dia completo, né, o dia inteiro. E o relacionamento
existe a educação, existe a relação pai e mãe, existe mãe e filho, né? Então, eu não sei muito bem o que aqui acontece, né? Que até porque eu estou aqui há pouco tempo. Mas o fato, eu fui criada para trabalhar fora, ser independente financeiramente. E fui durante muitos anos. Hoje não mais, agora estou aí na luta. Mas eu fui criada assim. Então, não justifica muito dizer assim, porque as mulheres aqui foram criadas assim, um assado para ter isso. Não, não justifica. Entendeu? Até porque como eu te disse, eu e todas as mulheres da minha família, nós fomos criadas para serem mulheres independentes, para não ser dependente de marido, né? No Brasil, a gente sabe, o marido vai embora, deixa a mulher lá passando fome, né? Então, não, todos nós somos criadas tendo uma profissão, as minhas amigas todas trabalham, todas têm família. Então, eu não sei o que aconteceu aqui, talvez não entenderam muito bem, né? É que a realidade é outra, Selma, a cultura é outra, a forma é outra. A forma, você falou uma coisa muito interessante. As minhas irmãs, muitas vezes, aqui o suíço, quando tem 2 filhos, é muito. Aliás, bom, se bem que o normal aqui são 2 filhos, de 3 acima, nossa senhora. A realidade já é outra. Nós ficamos com os nossos irmãos. Aqui, quando o suíço tem 3 filhos, nossa senhora. Então, fomos criados pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs. Aqui, muitas crianças passam o dia todo sozinho. De bebezinho, como em qualquer outro lugar, são levados a hotéisinhos, desde recém-nascidos, como ocorre em qualquer... Hoje em dia existe muita parte, mas aqui é muito caro, muito caro. Nem todos têm condições. Quando se tem avó para ajudar, é muita... como a minha vizinha, ela ajuda. Desde que os netos... Agora está na segunda netinha, ela tem que fazer 5 meses. Então, ela dá o apoio à filha. A filha deixou de trabalhar, está trabalhando, quer dizer, trabalha não, só trabalha 3 vezes por semana, porque tem 30 e poucos anos, mas ela se preparou para isso. Então, essa preparação, eu não fui preparada para ser independente. Mesmo sendo criada por uma senhora que nos criou 3 filhos. Tinha outro tipo de educação. Queríamos ser independentes, sim, porque vimos ela. Queríamos ter uma educação, sim, porque minha mãe é uma semi-analfabeta. Então, vai de forma, vai de educação, não podemos comparar. São realidades completamente diferentes. E também o nosso país é imenso. É imenso. Na parte do Nordeste, é a realidade completamente do Sudeste. Eu sou carioca, então a minha realidade é completamente do Nordeste. Quando eu cheguei lá, eu tive discriminação por ser carioca. Então, tem muita coisa a ver com a nossa realidade. Aqui, você vê assim, uma linha reta, sabe? Quando você sai fora do padrão, você é discriminada. Mas se entende isso, né? Mas, bom, isso é bom entender, porque somos de estados diferentes, tem aqui pessoas de estados diferentes, tem Maria Helena, Pernambuco, eu nasci no Rio de Janeiro, passei 10 anos no Nordeste, conheço, gosto, amo o Nordeste. Tem Selma, que é São Paulo, mas morou em Santa Catarina, não, da onde? Paraná, né? No Paraná. No Paraná. Marinete é de Espírito Santo e está morando na Alemanha. Então, assim, muitas realidades diferentes. A Marinete teve são quantos irmãos, minha linda? Nós somos em 11. Olha aí. Então, tá pouco. 11 filhos, 11, né? 11 filhos. A Selma teve quantos, Selma? 8. Pronto. 8 irmãos. Te ganhou, Selma, ferrou. Então, a realidade de Marinete vai ser diferente da realidade da família grande da Selma. Pronto. E, como ela disse, aí como você ouviu, né? Mas isso não tem importância, o que importa é o foco. Aqui, no Marcos. Vamos lá, por favor. Quem quer ler? Marinete, você quer ler? Posso ler. Por favor, aqui, ó. Aqui, Maria Marcos olhou o filho cheia de maternal orgulho. Saulo percebeu a situação. Teve um dito alegre e depois acentuou. Sim, as mães sempre nos desejam todas as glórias desde do outro mundo.
Isso é verdade. Por elas, nunca haveria homens perversos. Ali mesmo, combinaram a partida do jovem em companhia de Barnabé. O tio discorreu ainda sobre as disciplinas indispensáveis, o espírito de sacrifícios reclamados pela nobre missão. Naturalmente, se Antioquia representava um ambiente de profunda paz, era também um núcleo de trabalho ativo e constante. João precisaria esquecer qualquer expressão de esmorecimento para entregar-se de alma e corpo ao serviço do Mestre, com absoluta compreensão dos deveres mais justos. Então, não é fácil, gente. Já não é fácil por um adulto. Imagine para João Marcos. Ele estava sendo colocado, foi criado para ser um semeador pela mãe, pelo desejo, pelo sonho de Maria Marcos. Então, eu achei muito interessante. Eu que fiz questão de colocar isso aqui, sabe? Sim, as mães sempre nos desejam todas as glórias deste e do outro mundo. Por elas, nunca haveria homens perversos. Foi o que nós conversamos sobre as mães irem visitar os seus filhos assassinos, ladrões, nos presídios, lembram? Para eles e elas sempre, o seu filho, sua filha, continuarão sendo filhos e filhas. Então, eu deixei isso aqui para que o carinho que Paulo tinha para com as mulheres, sabe? A compreensão e o respeito. Então, os três partiram para a Antioquia. Aqui está Ankara, fica na Turquia, a Antioquia, hoje em dia também chamada Ankara. Bom, vamos continuar, porque é muito importante, tá? E vamos parar também. O que importa é entendermos. Faço questão que leamos isso para que fiquem nas nossas mentes. O exemplo de Maria Marcos, nos dias atuais, os seus desejos, as suas vontades, para com seu filho querido, amado e único, filho único, criado por uma mãe que tinha condições. Naquela época, hein? Imagina. Vamos lá, Maria, você fala. E tem que contar que ele tinha vocação, né, Zélia? Porque se não tivesse a vocação, o gosto da mãe não... Né? Não, Selma, ele passou por algumas coisas. Quando chegarmos no final, você vai entender o que João Marcos passou, viu? Foi assim, não. Ele teve que levar alguns anos para poder seguir adiante. Não foi assim que ele, logo de cara, foi para Antioquia, ele realmente trabalhou e tudo, mas ele desistiu. Ele não aguentou o trabalho. Ah, sim. Não, mas só o fato dele partir por conta que a mãe ficaria feliz, porque ele estava feliz, isso é sinal que ele tinha uma certa vocação, né, para aquilo, né? Porque às vezes um adolescente especial, né? Porque para poder seguir. Porque a gente tem aquela parte do evangelho, eu não lembro bem qual, né, que a mãe diz para Jesus, né, colocar, né, um filho do lado direito, do lado esquerdo dele no trono, né? Então esse é o gosto da mãe, né? Mas os filhos não eram aptos. São os dois discípulos depois, que são Mateus e o outro. Eu tenho que ver isso, que se tornaram discípulos de Jesus. Então, e não era bem assim, né? Não é o gosto daquela mãe ficaria, né? Mas, enfim, Marcos era alguém que realmente acredito que predestinado a fazer o que ele tinha de fazer. Mas depois aqueles dois, eles foram discípulos, sim, viu? É porque eu esqueci o nome, eu acho, não sei se Mateus, mas depois eu vejo isso, senão vou ficar... vamos lá. Aqui, não foi? Foi. Onde você parou, minha linda? O rapaz não hesitou nos compromissos, sobre o olhar amorável de sua mãe, que lhe buscava
amparar as decisões com a coragem sincera do coração devotado a Jesus. Ela fala assim, menino, vai me fazer vergonha. Eu estou aqui dando um jeito para que você siga com Paulo. Aliás, Paulo ainda não, Saulo, e com teu tio, olhe lá. Né? Eu estou vendo como se fosse assim, né? Quando a mãe olha para esse menino, pelo amor de Deus, não vai me fazer vergonha, não. Eu tô aqui tentando dar um jeito para que você consiga um determinado tipo de coisa. Aquele jeitinho brasileiro. Eu, quando vi isso, nossa, ele é um jeitinho brasileiro aí. Eu me lembrei desse jeitinho brasileiro. Depois, Dentro de poucos dias, os três demandavam a famosa cidade Formosa cidade. Formosa cidade do Orontes. Enquanto João Marcos extasiava-se na contemplação das paisagens, Saulo e Barnabé entretinham-se em longas palestras relativamente aos interesses. É porque está aqui, porque quando eu puxo... Uhum. Interesses gerais do Evangelho. Dentro de poucos dias, os três demandavam a famosa cidade do Orontes. Nossa! Enquanto João Marcos extasiava-se na contemplação das paisagens, Paulo e Barnabé entretinham-se em longas palestras relativamente aos interesses gerais do Evangelho. Imagine para um adolescente sair, não sei, ele estava, se não me engano, Chipre, vai lá na casa da mãe, criado, ajudando a mãe a atender os doentes, ser criado na base cristã, com a doutrina cristã, sai e vê essas coisas todas. Imagine como esse adolescente ficou. Né? Imagine, é quando você vê uma criança, quando a mãe dá o que ela mais quer, ou o pai de presente, ou quando vão assim, ai, que cidade linda! Como quando alguns brasileiras, nós chegamos aqui na Europa, nossa, que tudo limpinho, que está mudando muito, né? Então, imagine um adolescente na companhia do tio, de Saulo, vendo todas aquelas paisagens, né? Peraí, alguém quer ler? Sandro? Sandro está aí? Sei não. Não tô vendo. Acho que saiu. Não, Sandro saiu. Uhum. Saiu? Tá Petra, Maria Helena, Sônia Fischbach. Então, continua então, se você quiser. Dentro em pouco, cheios de confiança em Deus, Saulo e Barnabé, seguidos por João Marcos, despediam-se dos irmãos. O caminho de Seleucia. A viagem para o litoral decorreu em ambiente de muita alegria. Eu estou deixando de propósito, viu, gente? Isso aqui, para que nós possamos ver que para onde, qual a primeira, como foi a viagem de Saulo saindo da onde? Ele estava, ele foi para Chifre, passou pela Casa do Caminho, que no caso lá viu na parte de Jerusalém, porque a Casa do Caminho ficava em Jerusalém, viu o que estava ocorrendo, e quando adentrou na casa de Maria João, encontrou o que já não havia na Casa do Caminho. Eu digo Casa do Caminho, tá, gente? Porque, na verdade, é o caminho. Tá. Vamos lá? O rapaz resolverá regressar a Jerusalém, de qualquer modo. Ele, gente, é uma história aqui. Ele agora vai regressar. Ele não aguentou seguir o tio e Saulo. Ele agora, depois de tantos trabalhos, depois de ver tanta coisa que o Saulo fazia, ele não aguentou. Ele vai retornar para Jerusalém. Viu aí? Aqui ele vai retornar, viu? Porque eu peguei uns pedacinhos. Fui pegando para que vocês tenham apenas uma ideia.
do que ocorreu na época com Marcos, tá? E entender a característica, a personalidade de Marcos e como ele se comportou na época, tá? Vamos lá, Selmi. Não poderíamos acompanhá-los, pelo menos até alguns pontos mais próximos do destino? Perguntou o ex-levita de Chipre, como tio solícito. Então, nós vemos aqui da onde é Barnabé de Chipre. Quando alguém falar alguma coisa contrário, ele é de Chipre, certo? Então, o Bernabé, claro, queria proteger o sobrinho, queria acompanhá-lo. Só que Paulo diz o quê? Destino? Perguntou Paulo admirado. Mas já temos o nosso. Desde o primeiro entendimento, o planejamento, a excursão a Antioquia. Planejamos a excursão a Antioquia. Claro, eles tinham que retornar a Antioquia, né? Não posso impedir que faça companhia ao rapaz. Por mim, contudo, não devo modificar o roteiro traçado. Caso resolvas regressar, seguirei sozinho, junto que as empresas de Jesus têm seus momentos juntos de atuação. É preciso aproveitá-los se deixarmos a visitar a Pisídia para o mês próximo. Talvez seja tarde. Porque como o Barnabé queria retornar para Chipre, deixar o filho lá, aí eles iam perder tempo, eles tinham um roteiro a seguir. Paulo tinha feito um roteiro. Então, houve um pouco de desacordo entre ambos. Afinal de contas, os três estavam viajando juntos, né? Aqui, o Saulo já é Paulo, viu? Barnabé refletiu alguns minutos, retrucando convictamente. Tua observação é incontestável. Não posso quebrar os compromissos. Além dos mais, João está homem e poderá voltar só. Tenho dinheiro indispensável e sem fim em virtudes dos cuidados maternos. Então, aqui, além do mais, João está homem e poderá voltar só. Ele já não era um adolescente, já era um rapaz. Vamos dizer, sei lá quantos anos tinha, talvez tinha uns 20 e poucos anos, não sei. E ele tinha condições, a mãe o forneceu a quantia necessária da parte financeira para ele, né? Aí vem dizendo Paulo, olha aí, o Barnabé falou, ele já não é mais um adolescente, ele já sabe como voltar, e tem dinheiro suficiente para isso. Aí, o que disse o Paulo em relação ao dinheiro? Alô? Só eu que paro. Marinete? Não, tá tudo bem. Caiu, foi. Caiu, Selma? Eu Caiu, acho que Selma? sim. Não, agora aqui tá bem. Não, mas certo. eu tinha caído ou foi a Marinete que caiu? Não, acho que foi a Marinete que caiu. Pronto, então eu vou retornar. E você segue, tá, Selminha? Tá. O dinheiro? Eu vou ter um pouquinho de barulho quando começar problema, muito alto. Tá bom. O dinheiro, quando não bem aproveitado, rematou Paulo tranquilamente, sempre dissolve os laços e as responsabilidades mais santas. Mas o que ele quis dizer com isso aqui, Selminha? Bom, ele era muito jovem, se ele não conseguisse administrar bem o dinheiro, né? Ele poderia, enfim, né, se perder, né? Vamos dizer assim.
Então, Então, dissolve os laços, ou seja, né, o laço que tem com a mãe, com tudo aquilo, né, ele está lá com dinheiro, bastante dinheiro, enfim, né, não sabe aproveitar, e aí, enfim. então aí já está respondendo o que você falou. Lembra que eu te É comentei? isso. Ele não aguentou. Como se Aham, diz lá no Nordeste, o rojão. aham. Então tá. A conversação terminou enquanto Barnabé voltava a aconselhar o sobrinho, altamente impressionado. Daí a 2 dias, antes de tomar a barca que o levaria à foz do Cestro, o filho de Maria Marcos despedia-se do ex-doutor de Jerusalém com um sorriso contrafeito. Paulo abraçou-o sem alegria e falou em tom de serena advertência. Deus te abençoe e te proteja. Não te esqueças de que a marcha para o Cristo é feita igualmente por fileiras. Todos devemos chegar bem. Entretanto, os que se desgarram têm de chegar bem por conta própria. Sim, disse o jovem envergonhado, procurarei trabalhar e servir a Deus de toda a minha alma. Fazes bem e cumprirás teu dever assim procedendo, exclamou o ex-rabino convicto. Lembra sempre que Davi, enquanto esteve ocupado, foi fiel ao Todo-Poderoso, mas, quando descansou, entregou-se ao adultério. Salomão, durante os serviços pesados da construção do templo, foi puro na fé, mas, quando chegou ao repouso, foi vencido pela devassidão. Judas começou bem e foi discípulo direto do Senhor, mas bastou a impressão da triunfal entrada do Mestre em Jerusalém para que cedesse à traição e à morte. Com tantos exemplos expostos aos nossos olhos, será inútil não venhamos será útil não venhamos nunca a descansar. O sobrinho de Barnabé partiu sinceramente tocado por essas palavras que o seguiriam de futuro como apelo constante. Pronto, você como mãe aí. E agora, com esse exemplo aí? Ele deixou, não aguentou, mas com o passar do tempo ele vai continuar, é claro. Eu não vou, quem estiver interessado, leiam, por favor, tá? Uhum. E aí, Selma, o que você tinha falado em relação a estar preparado? E agora? Na verdade, ele foi o que eu disse, né? Ele não aguentou, ele não deu conta, né, do trabalho para fazer, por conta até, talvez, da imaturidade dele mesmo, né? E como disse, e os conselhos de Paulo, né? Ou é Barnabé que está falando? Paulo, né? Foi Paulo que deixou para ele isso. Fala tudo, né? Que exatamente, enquanto você está lá na luta, você está com a fé, está lá em cima, era o caso dele. Mas quando chega a hora do descanso, entre aspas, né? A pessoa pode cair e se perder. O que eu achei muito interessante foi esses exemplos que ele deu aqui, sabe? Que quando o trabalhador estava focando justamente em alcançar o seu objetivo, não houve nenhum problema, mas a partir do momento que o Davi resolveu parar, descansar um pouco, aí já começou a seguir um outro caminho. E isso também deu o exemplo de Salomão. Inclusive, vejamos até o Judas, ele estava bem, mas quando viu que Jesus entrou lá em Jerusalém, todo com aquele louvor todo, com aquela coisa, ele ficou extasiado, falou assim, não, peraí, esse senhor aqui pode ser um líder e nos tirar disso. Porque, na verdade, o que ele queria é livrar o seu povo das garras dos romanos, né? E de tudo isso, porque ele era contra os impostos e tudo isso. Quem quiser melhor, seria bom também ler sobre o Judas. Então, é que quando, na verdade, acomodamos, muitas vezes nos deixamos levar pelo dia a dia.
pela própria nossa realidade. Nos acomodamos, pronto. Isso é natural. É natural. Temos as nossas limitações, temos os nossos desafios no dia a dia, e quando paramos e deixamos o que realmente nos interessa, o que acontece? Nos desviamos. Nos desviamos do objetivo que é, no caso nos referindo aqui, estarmos em conexão, em harmonia e com a doutrina cristã. Perde o foco, a responsabilidade, né? E aí a pessoa, ela acaba que relaxa, né? E aí acontece isso. Isso acontece na nossa vida, né? O tempo todo. Eu que o diga. Eu que o diga. Bom, e gostaram do exemplo de Marcos? Quem quiser, continue a ler. Já deu para entender um pouco sobre as características, sobre a personalidade de Marcos? Deu para terem uma ideia? Sim. Porque não adianta, não adianta querermos seguir adiante se não tem uma base. E a base é a história, é irmos e entendermos qual foi, como era a personalidade de Marcos. Eu fui buscar aqui nos Atos 13, de 13 a 14, onde ficava mais ou menos o quanto era importante a Pisídia naquela época. Então, como era a Antioquia da Pisídia. No Ato 13, Atos dos Apóstolos 13, versículo 13, vem dizendo sobre a Antioquia de Pisídia, porque é muito importante sabermos a diferença entre essas Antioquias. Paulo e os que o acompanhavam embarcaram de Pafos para Panfília, desembarcando na cidade marítima de Perge. Aí, João deixou-os, viu aqui, ó, em Perge. Aí, João deixou-os e regressou a Jerusalém. Mas Barnabé e Paulo seguiram para a Antioquia, uma cidade na província da Pisídia. Então, ele voltou para Jerusalém, ele não voltou para Chipre, porque ele é de origem lá de Chipre, ele é de Chipre. Ele foi lá para a Casa do Caminho. Depois, não tem falando sobre isso de Marcos na Bíblia, não. Por isso que eu fui buscar alguma coisa que se referia ao João Marcos. E também eu fui aqui, queria saber, porque às vezes fico tudo confusa com 3 ou 4 Antioquias, eu fico doidinha. Então, Antioquia, na verdade, tem um nome próprio, está dizendo aqui em grego, Antiocheia, do nome próprio de... Está aqui, quem quiser ler para mim em grego, pode ler, viu? Em lugar de qual, quer dizer, Antioquia, em lugar de qual, igual a, em comparação de. Antioquia significa em comparação de. E também aqui, quem souber grego, por favor, fale. Garanhão. Olha aí, essa aí está engraçada. Conhecida também como Antioquia nos Orontes. Foi uma cidade erguida na margem esquerda do rio Orontes. Atualmente é a moderna Antáquia, na Turquia. Isso aqui é em português, viu, gente? Porque vocês viram como se chama lá na Turquia. Eu achei muito interessante, peguei algumas coisas de sites católicos para que possamos analisar o lado católico da coisa. Então, Antioquia ocupa um importante lugar na história do cristianismo. Foi onde Paulo de Tarso pregou o seu primeiro sermão. Importante. Aonde foi? Antioquia de Pisídia. Ele pregou numa sinagoga. E foi também onde os seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Quem os chamou de cristãos, gente? Vocês se lembram? Eu não. Lucas. Por que Lucas disse isso? Porque Lucas foi lá
estava na Antioquia, quando Paulo estava na Antioquia, e porque o Paulo já tinha encontrado com Lucas, né? Lucas ainda não tinha nada a ver com a parte da Boa Nova. Ele acreditava, pesquisava, analisava, escrevia tudo, porque era médico. Até que sugeriu: vocês são de que denominação? Acreditamos na doutrina cristã. E por que vocês se dizem caminho e não se chamam cristãos se vocês seguem a doutrina cristã? Foi graças a Lucas que temos o nome de cristãos. E foi lá na Antioquia da Psídia. Olha que interessante essa aqui. Querem continuar? Eu peguei nesse site aqui, vamos ver algumas equivocações, viu, gente? Então, eu vou ler aqui que é melhor. Pelo menos eu vou tomando uma aguinha. Havia 2 importantes cidades com este nome: Antioquia da Síria. Nenhuma cidade, depois de Jerusalém, está em tão íntima conexão com a primitiva história do cristianismo como Antioquia da Síria. Aqui, aqui ela fala Antioquia da Síria. E nós vimos lá em cima que era Antioquia da onde? Aqui, ó. Vê? Que chama Ankara. Depois a Raquel pode nos explicar por aí. Cadê Marilena? Está por aí, Marilena? Hein? Marilena? Oi, tô sim. A Raquel poderia nos explicar sobre essa diferença, essa divergência? Ah, sei não. Ela está por aí? Oi, tô aqui. Eu falei, mas a Raquel está aí? Ah, tá não, tá não. Ela tá. foi... só tá eu e eu só, porque... Pronto, então tá certo. Então, eu só queria saber se ela estava aí. Então, nós vimos que já existe essa divergência aqui, viu, gente? Os cristãos que tiveram de sair de Jerusalém, depois da morte de Estevão, pregaram o evangelho em Antioquia. Eu vou pulando, viu? Ali foi fundada a primeira igreja gentílica. Por que gentílica? Porque estava se referindo aos gentios. Os gentios eram pessoas que vinham de outras denominações religiosas. Isso se encontra no Atos dos Apóstolos 11, 20 e 21. Ali, pela primeira vez, se chamaram cristãos os discípulos de Jesus Cristo. Ali praticou São Paulo, que nós vimos que é Paulo. Aqui nós estamos num site católico, viu, gente? Mas confirma o que aqui? Confirma que Paulo pregou lá na Antioquia. E é verdade. Então, bate aí as informações. E deste lugar partiu ele para realizar a primeira viagem missionária e voltou. É verdade. Ele partiu da Antioquia. Iniciou o apóstolo nessa mesma cidade a sua segunda viagem missionária, voltando ao mesmo lugar. E daqui, outra vez partiu, efetuando a terceira viagem, que terminou com a sua prisão em Jerusalém e em Cesareia. Esta famosa cidade de Antioquia fora fundada no ano de 300 a.C. Os judeus aí se estabeleceram, logo de início, em grande número, e eram governados pelo seu próprio chefe, sendo-lhes permitido ter os mesmos privilégios políticos de que gozavam os gregos. É certamente esta Antioquia do período romano, da qual se trata no Novo Testamento. Então, vemos aqui, 300 anos antes de Cristo, então, os judeus eram responsáveis, ou então pelo menos estavam na parte, no que se refere à política da Antioquia de Psídia. Isso é muito interessante, por isso que não existia essa confusão toda, por enquanto, com os romanos. Vimos que ele saiu para a primeira viagem e retornou para aí do ponto de partida.
Antioquia de Pisídia acha-se mencionada também nos Atos 13 e 14, e 2 Timóteo 13 e 11. Tudo o que agora resta desta terra são ruínas, sendo algumas delas importantes, como as de um templo, de um teatro, de uma igreja e de um belo aqueduto. Eu não peguei aqui não, viu? O significado de aqueduto. Quem souber. A pregação de Paulo na sinagoga de Antioquia produziu a conversão de um grande número de gentios. Mais uma vez, gentio eram pessoas de várias denominações religiosas. E este fato irritou de tal maneira os judeus que eles fizeram grande oposição ao apóstolo, que por isso foi obrigado a sair dali como Icônio, e depois para Icônio e depois para Listra. Voltando de Listra, foi de novo São Paulo a Antioquia, com o fim de confirmar na fé os convertidos. Deram-se estes acontecimentos por ocasião da primeira viagem missionária. Isso é importante. Indo Barnabé em companhia de Paulo, isso nos encontramos no 2 Timóteo 3, 10, 11. Mostram que Timóteo estava bem informado sobre o que o apóstolo sofrera durante a sua primeira visita. Isso aqui nós encontramos tudo isso em Paulo e Estevão. O porquê eu quis ler isso aqui? Porque aqui está mostrando que ele saiu de Antioquia para a primeira viagem, está mostrando com quem ele saiu para a primeira viagem, a perseguição, o porquê ele foi perseguido. Por que ele foi perseguido, gente? Porque os judeus, né, se irritaram, né, com a grande conversão dos gentios. Você veja só, interessante. Até hoje eu não entendo esse negócio. Por quê? Porque eles não conseguiram, na verdade. Não tinha nisso no coração esse amor para fazer com que os gentios, entre aspas, se convertessem à doutrina. No caso, a forma deles, que eles queriam. E Paulo conseguiu que os gentios se convertessem para a doutrina cristã. Gente, é muito material. Vamos ficar por aqui. O próximo estudo será com Magda Abreu. E, se eu fosse vocês, leria um pouco antes, porque ela é uma conhecedora há mais de 40 anos, que estuda, e, graças a Deus, nasceu no lar onde teve a doutrina cristã, que teve como aqui como exemplo esse senhor. Não sei se vocês estão vendo não, gente. Esse livro aqui, Luz Imperecível, é muito conhecido. Esse senhor, Honório Abreu, é o tio de Magda Abreu. Ele estudou durante 40 anos e fez esse livrinho aqui, mas tem outras coisas. Isso foram o que conseguiram desse estudo que ele fez sobre Mateus. Tem muita coisa. Então, a importância desse senhor para nós espíritas é imensa. E a Magda é uma grande conhecedora. Ela estava nesse berço. Ela viu como seu tio estudava. Tem que nós falamos sobre o miudinho, aquele planejamento que eles colocaram como estudo, e que depois eu vou mostrar posteriormente para vocês. Gente, chegou a nossa hora. Ficamos só em Marcos. Não faço questão de passarmos, porque uma de vocês, quando as filhinhas de vocês ou os filhos perguntarem no futuro sobre Marcos, vocês poderão dizer quem foi Marcos. Quando uma sobrinha perguntar quem foi Marcos, terão noção do significado de João Marcos, que na verdade o nome dele é João Marcos, para o Evangelho, e entenderão também que ele transmitiu as reflexões
de Simão Pedro. E depois ele tomou voos independentes. Né? Alguém quer fazer a prece, gente? Bom. Ó, eu tenho só uma pergunta. Por favor. O nome da pessoa que fez, que disse que é cristão, que eu Lucas. não gravei. Lucas. Lucas, tá. Foi quando Obrigada. encontrou com... De nada. Foi quando encontrou naquela... Ainda era Saulo, na Antioquia. Uhum. E ele estava trabalhando como tecelão. E ele ficou muito contente quando encontrou com Lucas. Foi aí que Saulo perguntou a Lucas: você não quer ser o médico de homens e de almas? Foi aí que começou tudo. É belíssimo. É belíssimo. Pronto, é Lucas, né? Lucas, tá? Lucas. Divino Mestre, tantos são os desafios que ocorrem no nosso dia a dia, mas quando temos... Só um instantinho. Oh, meu Deus, desculpem. Desculpe, meus irmãos, eu vou ter que parar a gravação e nos encontramos no próximo estudo. Beijo no coração de todos e de todas. Sejam envolvidos com todo o nosso carinho.